Bom, então, pessoal, só para dar uma recapitulada aqui, após essa digressão sobre as somatórias, então, se a gente pegar a equação 8,27, que dá para cada uma das n partículas do sistema a equação de movimento, a segunda lei de Newton, né? Então, se a gente pegar e somar de 1 até n sobre todos os valores de i, o que é que a gente vai ter? Do lado esquerdo nós vamos ter somatório de I igual a 1 até n, de mi, d2ri, dt2. Do lado direito, bom, isso a gente pode pegar essa segunda derivada aqui, né? Derivada segunda, e pode colocar para fora do somatório, porque é massa constante. Então, isso dá d2 dt2 de somatório de I igual a 1 até n, de mi ri. Tá? Então, foi só uma manipulação que eu fiz do lado esquerdo. Do lado direito, nós vamos ter o que nós tínhamos antes, que são esses dois termos, mas agora eles estão somados de I igual a 1 até n. Então, eu vou ter somatório de I igual a 1 até n, somatório de J igual a 1 até n, mas com J diferente de I, de todas as forças que atuam na partícula I devido à partícula J, tá? Mais o somatório de I igual a 1 até n de todas as forças que atuam na partícula I e que são forças externas, tá? Então, é essa a equação que nós obtemos, a 8,28, né? Se a gente, então, pular a parte da digressão matemática, né, e voltarmos a essa equação, o termo particularmente interessante que nós devemos considerar é esse daqui, o termo da somatória dupla, tá? Nós podemos fazer, como nós aprendemos na digressão, podemos desenvolver as duas somas, tá? Então, eu tenho somatório de I igual a 1 até n, somatório de J igual a 1 até n, mas com I, ou com J diferente de I, ou seja, sempre que eu for fazer a soma em J, se eu tiver J igual a I, eu não vou incluir aquele termo, tá? De F em I devido a J, que é o primeiro termo da equação 8,28, tá? Então, vamos lá, vamos agora fazer essas duas somas. Então, eu vou fazer primeiro, aqui nessa linha, ó, nessa linha aqui de cima, eu estou mantendo I igual a 1, tá vendo aqui, ó, 1, 1, 1, e estou somando sobre todos os valores de J. Quais são os valores de J? São todos os outros valores, são todas as outras partículas menos 1. Então, eu vou ter J igual a 2, 3, 4, 5, blá, 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 até N. Então, eu vou ter F em 1 devido a 2, mais F em 1 devido a 3, mais F em 1 devido a 4, mais... E por aí vai, até F em 1 devido à partícula N. E isso vai me dar a primeira linha, certo? Na segunda linha, eu estou fazendo a mesma somatória, mas agora eu estou pegando o meu valor de I igual a 2. Então, aqui, essa primeira linha aqui é I igual a 1. A segunda linha, essa daqui, ó, é I igual a 2. Então, eu vou ter F em 2 devido a 1, mais F em 2 devido a 3, mais F em 2 devido a 4. Quer dizer, eu estou somando agora todos os termos, mas eu estou ignorando o J igual a 2. Por quê? Porque a partícula 2 não pode fazer força nela mesma, né? E por aí vai. Eu vou fazer todas essas somas até que eu tenha somado sobre todas as partículas. 2 vezes, tanto em J quanto em I, tá? E agora eu posso reorganizar, por exemplo, eu posso reescrever essa primeira linha aqui e posso colocar um 0 nessa posição. Por que eu coloquei 0 nessa posição? Porque aqui é como se fosse o F em 1 devido a 1. E, obviamente, isso aqui é 0, isso aqui não existe, né? Mas eu vou colocar aqui para você entender. Você já vai entender por que eu coloquei esse 0 aqui. Então, olha só. Bom, aí eu coloquei o F em 1 devido a 1, que não existe, então ele é 0. E aí eu repeti esse cara bem aqui, ó. F em 1 devido a 2 está aqui. F em 1 devido a 3 está aqui. F em 1 devido a 4, até a última, F em 1 devido a N. Então, essa foi a minha primeira linha. Mas os termos da segunda linha, quem são?
esses são os termos. Agora eu tô pegando as forças na partícula 2. Eu tenho F em 2 devido a 1. Eu tenho F em 2 devido a 2, eu não tenho, né? F em 2 devido a 2 estaria aqui, mas como a partícula não pode fazer força nela mesma, eu coloquei esse zero, tá? E coloquei também as outras forças que atuam na partícula 2, ou seja, F em 2 devido a 3, F em 2 devido a 4, até N. E aí, do jeito que eu fiz para 1, fiz para 2, eu faço para 3, eu faço para 4, eu faço para N. E por que eu estou escrevendo dessa forma, né? Lembrando que eu estou somando todas essas linhas. Por que eu estou escrevendo dessa forma? Porque você concorda comigo que dá para ver aqui que tem mais ou menos uma matriz aqui? E cada vez que eu tiver, por exemplo, o F em 1 devido a 2, eu vou ter o F em 2 devido a 1. Lembra da terceira lei de Newton? O que é que diz a terceira lei de Newton? F em 2 devido a 1 é igual a menos o F em 1 devido a 2. Ou seja, se eu somar os dois vai dar zero. Então esse cara cancela esse cara. Que mais? Tem outras coisas para ver aqui? Tem. O F em 1 devido a 3 é menos o F em 3 devido a 1. Porque a partícula 1 empurra a partícula 3, mas ela é empurrada de volta com o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido oposto. Então também essas duas forças vão se cancelar, né? Se eu pegar, vamos supor aqui, o F, faltou uma setinha aqui. O F em 3 devido a 4 vai cancelar o F em 4 devido a 3. E por aí vai. Cada força que eu escrever aqui, eu vou ter o par oposto dela. E no final das contas, isso aqui tudinho vai dar zero. Tá? Então, o somatório de todas as forças internas do sistema é nulo. Né? Isso é interessante, porque isso significa que na equação de movimento, naquela somatório daquelas equações, do lado direito, não vai ter nenhuma força interna. Tá? Então, além disso, nós podemos definir a força externa resultante, ou seja, a força externa sobre todas as partículas, que é o somatório em 1, é o somatório de I igual a 1 até N da força externa que atua na partícula em I. Então, se eu somar todas as forças externas, eu vou ter aqui a força externa total. E eu posso também definir a massa total, que eu estou agora definindo a massa maiúscula, ou M maiúsculo, como sendo a somatório de todas as massas, ou seja, M1 mais M2 mais M3 mais até a última partícula que eu chamei de N. Então é a Mn. Se eu definir desse jeito, eu posso reescrever a equação 8.28 da seguinte forma: M maiúsculo D2R dt2 igual a força externa, né? Onde quem é o R? O R é 1 sobre a massa total vezes o somatório de I igual a 1 até I igual a N de MI RI. Ou seja, M1R1 mais M2R2 mais papapá até o MNRN, dividido pelo somatório de todas as massas, M1 mais M2 mais M3 até o MN. Tá? E esse aqui define o vetor posição do centro de massa de N partículas. Tá? Mas alguns de vocês devem estar se perguntando, pô, como foi que você fez isso? Bom, vamos aqui voltar para a equação 8.28 rapidinho. Olha aqui para a equação 8.28, né? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem assim, vou trocar de cor, tá? A gente tem D2 dt2 do somatório de I igual a 1 até N de MI RI, né? O que foi que eu fiz? Eu multipliquei e dividi por M, né? E depois disso, eu chamei esse cara aqui de R. Não tá dando muito para ver, né?
Então, espera aqui. Chamar esse cara aqui. Vou colocar outra cor. Então, isso aqui é o R, que é o vetor posição do centro de massa. Vetor posição do centro de massa. Então, a minha equação 828, ela é a segunda lei de Newton, ela me dá a equação de movimento do centro de massa. E como eu já vi, como a gente mostrou aqui, todas as forças internas, elas se anulam, sobrando apenas a força externa. Então, o resultado principal a ter aqui é esse. Então, o centro de massa de um sistema com N partículas, com todas elas com massa diferente, ele se comporta de tal forma que a sua equação de movimento é dada pelas forças externas. Então, o movimento do centro de massa, mesmo para um sistema com muitas partículas, ele é determinado apenas pelo somatório das forças externas, tá? E também, mais uma vez, nós podemos estudar o movimento relativo de cada uma das partículas através de seus vetores posições relativos ao centro de massa. Quer dizer, lembra que a gente definiu o R1' e o R2'? Agora a gente pode definir o RI'. Quem é I? I pode ser 1, 2, 3 ou N. Né? Pode ser até 10, pode ser dependendo de quantas partículas tiver o seu sistema. Tá? Aqui tem uma coisa interessante. Se a gente pegar e multiplicar por MI e fizer a soma, né? Se eu pegar esse lado esquerdo da equação 833, multiplicar por MI e somar de 1 até N, a gente fizer essa manipulação aqui, a gente vai encontrar zero. Né? A gente basicamente vê que somatório de MI, RI' de I igual a 1 até N, isso é igual a zero. Desculpa, tem que ter uma setinha aqui, porque se o lado esquerdo é um vetor, o direito também é. Tá? E aí, o que é que a gente faz? A gente deriva em relação ao tempo. Se a gente fizer isso, a gente vai ver o quê? Que somatório de I igual a 1 até N de MI DRI' dt é igual ao somatório de MI VI'. Ora, mas VI', né? Isso aqui não é VI', né? A velocidade. Então, é somatório de MI vezes VI, é o somatório de PI', que é o momento linear total. Né? Então, tá mais uma vez o momento linear total em relação ao centro de massa é nulo, certo? Outra coisa que a gente pode ver é que se a gente derivar essa equação do lado direito aqui, né? Somatório de MI, RI, né? Como isso a gente já sabe que é zero, faltou a setinha de novo. A gente vai mostrar que o somatório de PI, que é o somatório do momento linear de todas as partículas, é igual ao momento linear do centro de massa. Esse aqui é a massa total e esse cara aqui é a velocidade do centro de massa. Então, isso aqui o momento linear total é simplesmente está todo concentrado no centro de massa. Né? Então, o movimento se dá como se todo momento linear tivesse concentrado no centro de massa. Tá? Então, resultados importantes. Num sistema de partículas, a equação de movimento, que é essa aqui, para o centro de massa, só é influenciada pelas forças externas. Então, as forças externas determinam o movimento do centro de massa. E o centro de massa é o ponto onde a gente pode considerar que está concentrada toda a massa e todo o momento linear do sistema. É isso aí.